E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Valdemar, diretor técnico aqui da 4 Engenharia, e hoje eu trago um vídeo bem legal para vocês, fazendo uma brincadeira aí com o lançamento que vai ter agora do Rei Leão, né? O novo filme da Disney. E o Rei Leão é um filme que a gente gosta muito aqui na empresa, né? O desenho animado é muito bem feito, a história é uma história realmente muito bonita. E a gente vai brincar com alguns elementos do SolidWorks e do Rei Leão, tá certo? Para apresentar algumas ferramentas do SolidWorks para vocês aí incorporarem no seu dia a dia de trabalho. Bom, é, qual é a nossa ideia aqui hoje então? Bom, vocês devem conhecer o filme, o Rei Leão, e também conhecer o musical O Rei Leão. Não sei se vocês já viram, mas certamente já ouviram falar. Também é um musical também muito legal, bastante interessante. E tanto no filme quanto no musical tem essa cena bastante específica, né? Na verdade, isso é trazido em alguns momentos, com aquela rocha, né, em que os leões ficam, seria basicamente onde eles conseguem ver todo o reino, e na verdade eles usam aquilo ali para se apresentar para os outros animais, que é chamada de Pride Rock, tá certo? Então qual é a nossa ideia aqui? No musical existe um dispositivo para representar essa estrutura. E a gente vai fazer uma brincadeira que, bom, se a gente quisesse realmente fazer uma mais ou menos do tamanho dela, para apoiar um leão, digamos que a gente está criando um cenário para um novo musical, um novo filme, enfim. Como é que a gente poderia calcular, fazer o projeto desse cenário, tá certo? Usando as ferramentas aí do SolidWorks. Alguns dos arquivos que a gente vai trabalhar no nosso dia a dia do SolidWorks, eles não são nativos, seja por devido a outras empresas clientes, parceiras terem enviado para a gente, não estarem usando o SolidWorks especificamente, ou porque não utilizam o software CAD, tá certo? Então, alguns recursos de criação de personagem o pessoal normalmente faz em outro software, tá certo? Como, por exemplo, o que eu vou representar aqui para vocês, o Simba e a Nala. E aí a gente precisa fazer de um jeito que funcione aqui no nosso SolidWorks, funcione nas nossas análises. Bom, eu vou mostrar para vocês aqui, eu encontrei um modelo do Simba em STL, tá certo? E é bem interessante porque a partir do SolidWorks 2018, você já tem esse recurso, você consegue abrir aqui tranquilamente um STL, tá certo? Um arquivo em formato STL, que é um arquivo gráfico. Só que esse arquivo STL, note que a gente não consegue trabalhar muito com ele. Eu não consigo fazer um corte de seção, a gente não consegue verificar nada, tá certo? Eu não consigo atribuir material. Na verdade, eu posso até tentar atribuir material, mas eu não vou ter a resposta de peso. Perceba que a gente não consegue selecionar. Não dá para fazer muita coisa com ele, tá bom? Então o que é que a gente vai fazer aqui? O primeiro passo, eu quero transformar esse arquivo STL, que está no formato gráfico aqui, tá certo? Vou transformar ele agora num corpo de malha. A gente tem no SolidWorks os formatos de corpo sólido, a gente tem os formatos que a gente utiliza com superfícies. Outro formato aqui que a gente tem também é o corpo de malha, que a gente vai transformar aqui, converter direto desse arquivo STL. Então eu vou simplesmente utilizar essa opção aqui, e ele já criou para mim agora o corpo. E olha só que interessante, a partir desse momento eu já consigo, ele está falando do recurso de malha gráfica, que é aquele recurso que ele não consegue realmente fazer um corte de seção, mais o recurso do corpo, olha só, eu já consigo selecionar, visualizar a seção, aí isso pode ser utilizado para ver se está tudo certinho aqui dentro. E aqui, da mesma forma, eu consigo atribuir um material e a gente consegue descobrir um peso. Contudo, se a gente for observar aqui, essa peça específica, eu vou selecionar aqui em 2 pontos. Opa, deixa eu pegar direitinho aqui. Mais ou menos, é só para a gente ter uma ideia. Note que ela está com esse comprimento aí de mais ou menos 175 milímetros. Bom, não é representativo para o nosso leão, né? O que é que a gente vai fazer então? Bem simples, vou usar essa ferramenta aqui, inserir recursos. Então eu venho aqui agora na parte de escala e eu quero aumentar em 10 vezes essa peça, tá certo? Se ela está com 171 milímetros, agora então a gente vai para
mais ou menos aí 1,70 m, tá certo? Esse comprimento aqui. Então tá bom, tá legal pra gente utilizar. Agora sim, a gente tem um corpo e tendo o corpo de malha a gente consegue fazer outras coisas também. É possível, por exemplo, você realizar operações booleanas com ele, de corte, de adição de material, tá certo? E no caso, como a gente vai utilizar esse corpo aqui para poder posicionar ele numa montagem que a gente vai analisar, a gente precisa, na verdade, ter uma forma, por exemplo, de fazer uma seleção de uma face, tá vendo? Ele continua sendo dessa forma aqui, que eu não consigo selecionar uma face específica se eu quiser, por exemplo, posicionar em algum lugar. Bem tranquilo. O que é que a gente vai fazer? A gente vem no recurso aqui de superfície, tá certo? Que é esse recurso aqui, ó, superfície a partir da malha. E nós vamos criar superfície nas patas do leão, nas patas do Simba, tá bom? Com o botão direito aqui eu vou selecionar essa ferramenta faceta de seleção de tinta. A gente pode diminuir um pouquinho o tamanho dela. E ela vai nos permitir selecionar as facetas aqui do corpo de malha, tá ok? Calcular. E ele vai mostrar pra gente toda a área aqui da pata que vai virar agora uma superfície. Note que agora que eu tenho a superfície eu consigo selecionar e dessa forma é possível agora utilizar o Mate, tá certo? Numa montagem, por exemplo, para a gente posicionar direitinho os componentes. Bom, agora eu vou alternar para a vista da montagem e a gente vai continuar desenvolvendo o nosso estudo. Bom, estamos aqui na vista de montagem. Note que eu já adicionei Simba, tá certo? Posicionei aqui a face dele em relação à nossa estrutura na face superior aqui dessa viga, tá certo? Adicionei Nala também. E aí, o que é legal é que a gente já tem também essa nossa estrutura, uma estrutura que eu fiz com a ferramenta de soldagem de SolidWorks, tá certo? Para representar mais ou menos ali a Pride Rock. E como é que eu escolhi esse ângulo? Bom, como é que eu fiz? Vou mostrar para vocês rapidinho. Eu simplesmente vou abrir essa peça aqui. Eu simplesmente criei um esboço logo no início, tá certo? Do trabalho. Eu vou exibir esse esboço aqui para vocês. Eu criei um esboço e eu inseri uma imagem do filme, tá certo? Da Pride Rock. E eu segui com uma linha aqui, ó. Estão vendo só? Com essa linha aqui, eu segui mais ou menos a direção do ângulo dela, para que eu pudesse posteriormente criar o plano, ó, tá certo? Exatamente na angulação que eu queria, e a partir desse plano eu criei a minha estrutura metálica, tá ok? Já posso fechar aqui rapidamente. Então voltamos aqui para o nosso modelo de estudo. Bom, temos Simba e Nala. Mas qual é o peso de Simba, qual é o peso de Nala? Bom, fazendo uma pesquisa rápida eu vi que um leão macho adulto tinha mais ou menos 190 kg e um fêmea 160. E aí, para que a gente adote esse peso para esses dois modelos que a gente tem aqui, o que é que aconteceria a priori? Eu teria que selecionar um material cuja densidade, se você realmente fizesse a razão aí com o volume, gerasse o peso específico, né, que a gente quer. Só que tem uma forma mais simples de fazer isso, tá certo? Eu poderia simplesmente clicar aqui no Simba e selecionar essa opção substituir propriedade da massa. Eu já fiz isso aqui. Eu substituí a massa para 190 kg, tá certo? Então vocês podem utilizar isso não só para substituir a massa para um valor específico que vocês querem, como substituir centro de massa, momento de inércia. E isso é muito interessante, pessoal, principalmente quando vocês estão trabalhando aí com materiais e com equipamentos importados de outros softwares, muitas vezes não nativos SolidWorks, ou simplesmente que você não quer perder tempo definindo vários materiais de um corpo que tem uma complexidade maior. Então você pode simplesmente substituir essa massa, tá ok? E aí você vai conseguir utilizar esse novo corpo com essa nova massa para as suas futuras análises. Outra coisa bastante importante. Bom, eu quero analisar agora se essa estrutura aguentaria o carregamento desses dois leões. Voltando, a gente quer estar brincando aqui como se a gente estivesse fazendo, na verdade, o projeto cênico da estrutura que a gente vai utilizar no musical, no teatro, ou sei lá, como se a gente pudesse utilizar também os dois leões de verdade. Mas enfim. O que é que a gente vai fazer aqui agora?
eu tenho a opção de utilizar realmente, trazer para a minha simulação os dois corpos de Simba e Nala e fazer com que, a partir da gravidade deles, a gente calcule realmente essa carga aqui na estrutura. Mas eu quero mostrar para vocês hoje uma opção muito simples e ela é muito, muito eficiente, que é a opção do Simulation de carga remota. Como é que a gente vai fazer? A primeira pergunta que a gente deve se fazer é exatamente onde é que esses dois leões estão posicionados. Então, com a montagem aqui fica fácil, né, da gente verificar mais ou menos a posição que a gente queria, a posição crítica dos dois. A gente vem de novo no recurso de propriedade de massa. Nós vamos novamente agora selecionar o Simba e Nala, tá ok? E a gente vai observar aqui, ó, que tem um centro de massa que obedece essa posição aqui, tá certo? X, Y e Z. Então a gente vai pegar esse centro de massa, nós vamos aproveitar ele para rodar a nossa análise de elementos finitos, tá ok? Vamos lá. Bom, eu não vou precisar desses dois, mas eu vou mostrar para vocês também como excluir eles da análise. Vou abrir aqui o SolidWorks Simulation. Com o SolidWorks Simulation aberto, eu vou agora para a análise estática. Dentro aqui da análise estática, agora a gente já vai poder começar a definir nossos recursos. A primeira coisa, como eu falei para vocês, nós utilizaremos a opção de carga remota. Então o que é que a gente vai fazer aqui? Eu não quero, nesse caso, que esses dois corpos aqui, de Nala e de Simba, estejam presentes na minha geração de malha, na minha análise. Como é que eu faço isso? Simplesmente vou clicar com o botão direito e selecionar a opção excluir da análise. Tá certo? Então aqui de novo, botão direito, excluir da análise. Isso é muito legal, muito útil também quando você tem um modelo bastante complexo de um equipamento, de uma máquina assim, com muitos componentes que muitos desses componentes não fazem sentido para sua análise, só pesariam mais ainda isso aí. Então você tem essa opção de excluir completamente da análise, tá certo? Para ganhar tempo de máquina. Bom, o material eu já apliquei, o IZ 1020, tá certo? Para todos esses perfis metálicos. E eu simplesmente, agora eu vou colocar a fixação ali embaixo. Não é o consultor, apertei aqui. Na verdade, a gente vai a partir da geometria fixa aqui. E eu vou aplicar nesses dois nós. Ok? Agora eu vou aqui na nossa carga. E olha só, aqui nesse momento nós vamos selecionar a opção de carga remota. Tá certo? Essa é a carga remota que a gente vai utilizar para representar os leões. Então eu vou selecionar aqui para aplicação nos nós, que seriam os nós em que essa carga seria realmente aplicada. Tá certo? E deixa eu ver aqui as posições que a gente pegou lá do centro de massa deles, que seria mais ou menos 100 milímetros aqui, 4.000 aqui e 18.000 aqui. E aqui, ó, no Y, que eu já observei até que está na posição errada, mas a gente vai colocar uma carga de 160, né, que a gente conversou do peso da fêmea, mais 190, que é o peso do macho, vezes 9,81. Tá certo, já alterei aqui, já está na posição certa. Pronto. Bom, estamos quase lá. Mas antes de rodar a análise, o que é que a gente precisa fazer ainda? Eu preciso aplicar gravidade aqui nesse modelo, tá certo? 9,81. Por que isso? Porque agora, aplicando a gravidade, o SolidWorks vai levar em conta também o peso próprio de toda a estrutura, tá certo? Que vai influenciar muito nesse nosso carregamento aí. Agora sim, nós podemos executar esse estudo, né? Fazer ele rodar. Bom, notem aqui que nós temos uma carga, uma tensão máxima de 1.252 megapascal, o que não faz o menor sentido nesse tipo de análise, que é análise linear, tá certo? Ou seja, para a gente só interessa realmente aquilo que chega, o que passaria do nosso limite de escoamento. Então a gente vem aqui, ó, e altera o valor máximo para poder visualizar isso que é do nosso interesse. Então essa é uma ferramenta bastante útil para ajudar a análise. Então note que toda essa região aqui, ó, seria uma região realmente crítica aí que estaria sendo
muito solicitada nessa condição. E o que é que a gente pode fazer? Bom, é simples, né? Basicamente eu preciso reforçar a estrutura para que ela aguente esse peso. Aqui eu tenho uma visualização da estrutura que eu havia criado. Eu vou simplesmente suspender aqui uma supressão que eu já tinha feito. Eu já imaginava que a gente teria esse tipo de problema. E agora a gente volta para a análise. Note que no momento que eu volto para a análise, facilmente o SolidWorks já detecta essa nova estrutura que a gente colocou aqui. Tudo que eu preciso fazer é definir, para esse caso, que essas duas partes aqui também são imóveis, tá certo? Isso aqui pode acontecer também e é algo que a gente deve tomar cuidado. Ó. Como eu defini a carga relacionada aos nós, nesse caso específico de que eu criei mais elementos de viga, os nós foram recalculados, tá certo? Ele foi atualizado, e aí teve um nó aqui que ele perdeu a referência. Simples. O que é que a gente faz? Eu só vim aqui, editar a definição, descobrir quem é aquele nó ali que foi alterado, no caso esse aqui, e a gente vai substituir pelo nó correto. Agora eu posso executar novamente o estudo. Olha só o que aconteceu aqui. Como esse é um elemento novo que foi criado, ele está pedindo para adicionar o material. Realmente, quando eu criei esse elemento, eu simplesmente não adicionei esses dois materiaizinhos aqui, desses dois corpos, tá bom? Mas é simples, é só a gente vir aqui, aplicar material a todos esses corpos, que vai ser o mesmo material, o IZ 1020. E agora a gente pode executar o estudo. Então, olha só esse resultado. Eu vou tirar aqui alguma visualização da parte de simulação para nos ajudar. Então, eu tenho uma situação agora muito melhor aqui, em termos das tensões, tá certo? Se a gente vier editar a definição, eu tinha colocado aquele valor máximo de 250. Se eu deixar voltar o valor máximo aqui, que era originalmente, note que ele vai só até 145 megapascal, então está muito mais aceitável, tá bom? Então rapidamente a gente consegue fazer uma estimativa de que estrutura seria necessária para representar cenicamente, né, aquela Pride Rock, que é realmente um dos ícones do filme aí do Rei Leão. Então, pessoal, voltando aqui para vocês, o modelo com os leões, essa aula foi bem interessante, na verdade. A gente aproveitou esse tema para fazer algumas brincadeiras e reforçar alguns assuntos com vocês. Primeiro, a parte de importação do STL ou de arquivos que não são nativos do SolidWorks. O SolidWorks ele trabalha com muitos tipos de arquivos diferentes de outros softwares CAD e, inclusive, se para o caso de utilizar um STL, a gente tem aqui essa ferramenta de trabalhar com o corpo de malha, que é bastante útil, tá certo? Ajuda bastante a gente a aproveitar modelos que vêm de fora, tá certo? Além disso, você pode substituir uma massa que você está vendo ali a partir de um material que você aplica por uma massa padrão personalizada. Isso também é bastante útil em montagens e quando a gente está trabalhando aí com equipes de diversos lugares diferentes, né, que nem todos usam o mesmo tipo de arquivo, ou simplesmente, como eu falei, com a complexidade grande ali do material envolvido naquela peça. E por fim, a gente fez uma análise e eu queria apresentar para vocês essa parte de carga remota, que realmente é muito simples de utilizar e facilita bastante o estudo, por você não ter que estar utilizando, por exemplo, renderizando gerando mais um corpo aqui, ou então pensando em formas complexas de fazer uma modelagem, por exemplo, que apoiasse os dois leões. Eu não preciso disso, porque na verdade eu só estou analisando essa estrutura, tá certo? Então, realmente a carga remota aplicada ali nos nós, ela já seria suficiente para fazer essa análise. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal.
Dá um like também, que isso ajuda bastante a gente a continuar produzindo cada vez mais vídeos aí para ajudar vocês no dia a dia, tá certo? Deixem também uma sugestão de novos temas que vocês possam achar interessantes, que a gente também sempre lê e verifica isso aí. E se tiverem qualquer dúvida, obviamente, pode deixar nos comentários também que a gente responde, tá certo? Um forte abraço e até a próxima. Espero vocês no nosso próximo vídeo.